equações diferenciais ordinárias. Estamos vendo um pouco disso, né? Na aula passada, a gente falou das equações separáveis. Lembrando que equação diferencial ordinária é aquela onde não aparecem derivadas parciais, só derivadas ordinárias de funções de uma variável. Então, nós falamos das equações separáveis, que eram equações que podiam ser escritas assim, num formato como esse. Espera aí, acho que eu tinha usado g de x vezes h de x. E eu queria encontrar o valor de y, que seria uma função também. Opa, está errado. Era assim, g de x, h de y. Né? E a gente quer encontrar essa função y, que eu estou supondo como sendo uma f de x. Isso era uma equação de primeira ordem, né? Porque a única derivada que aparece aí é uma derivada de primeira ordem, claro? E resolvemos alguns exemplos, é uma equação fácil de resolver, e apesar de ser uma equação muito simples, é uma equação que tem muitas aplicações práticas. Agora, nem toda equação de primeira ordem é separável. Tem muitas equações de primeira ordem que não dá para separar. O negócio vem embaralhado ali de um jeito que não dá para separar. Olha esse exemplo aqui. Y' mais 3y igual a x. Se você tentar separar, não vai conseguir. Repara, vai ficar dy sobre dx mais 3y igual a x. Bom, o y já está do lado de cá, o x também está do lado de lá, mas se eu eliminar esse dx aqui, eliminar esse denominador, ele vai aparecer multiplicando lá, vai aparecer multiplicando aqui. E eu nunca vou conseguir. Depois eu deixo aqui, tente separar, depois você tente e vai ver que nunca consegue. Não separa, porque na hora que você elimina o denominador, fica um dx lá, outro dx aqui. Aí você tem que passar para lá. Mas aí o y vai junto. Se você voltar o y, o dx volta para cá. Aí acaba que não separa. Então, nós vamos ver agora um tipo de equação de primeira ordem que não é separável. Existem outros tipos, tá? Nós vamos ver as equações, olha, chamadas de equação diferencial ordinária, né? Linear de primeira ordem. Às vezes, uma equação linear pode ser separável, mas em geral não é, tá? São equações que têm esse formato aqui. Y' mais P de x, y igual a Q de x. Repara, P de x e Q de x são funções dadas, elas vão aparecer explícitas aqui na equação, sei lá, x ao quadrado, e elevado a x, vai aparecer uma expressão aqui, elas são chamadas de coeficientes da equação. Agora, eu quero achar a função y, né? Onde eu imagino, estou supondo que ela é uma f de x. Esse é o padrão de equação que a gente vai resolver hoje. Também é uma equação simples, pequenininha, mas ela tem muitas aplicações concretas, muitas aplicações práticas reais, inclusive na área econômica. O método que nós vamos usar é o chamado método do fator integrante. Existem vários tipos de equações diferenciais que podem ser resolvidas pelo fator integrante. Que história é essa? Eu vou multiplicar os dois membros da equação por um certo fator e depois que eu faço isso, fica a coisa mais fácil do mundo enxergar a solução da equação. É uma multiplicação, né, por um fator que mostra para a gente o caminho para encontrar a solução da equação. Nós vamos ver, nesse exemplo aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo para a gente perceber o método, depois a gente vai fazer o literal e tudo mais.
Então, nosso exemplo vai ser aquela que eu tinha escrito, que é a y' mais 3y igual a x. Repara que ela se enquadra perfeitamente nesse modelo, né? P de x é a função constante 3, Q de x é a função Q de x igual a x. O fator integrante que a gente usa nesse tipo de equação e que sempre resolve a equação, a gente vai ver que é sempre o que eu vou fazer, resolver um literalmente, vamos chegar numa fórmula, vocês vão ver que sempre dá. Isso aqui, você vai fazer E elevado à integral de P de x. Estranho, né? Mas, por incrível que pareça, vocês vão ver, na hora que a gente multiplicar os dois membros da equação por aquilo lá, vai ficar fácil enxergar a solução da equação. Olha só. No caso, P de x é 3. Então, é E elevado à integral de 3 dx, que é igual a E elevado a 3x. Aqui teria um mais K, né? Mais uma constante. Só que essa constante, ela corta quando você faz as contas. Ela realmente é totalmente desnecessária. Nós vamos ver isso claramente num exemplo aí. Então, eu posso trabalhar só com... Isso já é suficiente. Isso já é suficiente para a gente conseguir encontrar a solução da equação. Então, eu vou pegar o fator integrante, dado por essa expressão, vou multiplicar os dois membros da equação. Aí, olha o que vai acontecer. Aparentemente, não tem nada a ver com nada, né? Mas quer ver? Olha só. Vou multiplicar aqui, vou multiplicar esses dois caras, né? Multiplicar lá. Então, vai ficar E elevado a 3x vezes y'. Vamos colocar aqui. Mais 3 E elevado a 3x y igual a x E elevado a 3x. Multipliquei tudo por E elevado a 3x. Viu a solução? Estou vendo nada. Mas ela está aí, prontinha, olhando para você. Quer ver? Eu vou até fazer o seguinte. Não, tudo bem, mas só para ficar mais claro ainda. Eu vou aqui escrever ao contrário. Pronto. Aqui eu botei o E elevado a 3x do lado direito do y, né? Aqui eu juntei com o 3 que estava ali. Né? Tinha um 3, aí eu juntei ali com ele 3. E agora, você vê a solução? Ainda não. Observa só. Lembra da derivada do produto? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Não é assim? Então, olha aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Está vendo? Derivada de E elevado a 3x, E elevado a U, derivada E elevado a U, U'. Então, vai ser 3E elevado a 3x a derivada disso. Então, isso aqui é a derivada de um produto. Repara, isso é a derivada de y vezes E elevado a 3x. Vê se não é. Isso sempre vai acontecer quando você multiplica pelo fator integrante. Essa primeira parte da equação, ela vira a derivada do y vezes o fator integrante. Confere só se não é. Isso vai acontecer sempre, a gente vai ver que vai acontecer sempre, a gente vai resolver uma literalmente, vai dar certinho. Olha só. Então, a gente fica assim. Esta derivada é igual àquilo lá. Aí morreu. Morreu? Se a derivada de alguma coisa é igual a algo conhecido, sei lá, x2. Qualquer coisa aqui, igual a uma f de x, pronto. Bom, se a derivada do a é igual a f de x, isso é porque a vai ser dado por quem? Quando eu tenho a derivada e quero achar a função, eu integro, né? Isso.
né? Porque a integral justamente te dá a função que vai ter aquela derivada, né? Se a derivada é essa, a função original é a integral disso, né? Então, olha lá. Eu chego aqui e coloco y é elevado a 3x é igual a integral de x é elevado a 3x, dx. Se a derivada dele vale isso, ele é igual a isso. Professor, por que não dy? Não, aqui, veja, isso tudo tá? A gente, quando olha para a equação aqui, né, é aquela ideia. Eu estou querendo encontrar a função y, que eu estou supondo uma função de x, tá? Função dessa variável que aparece ali. Então, isso aqui tá, é y, mas isso é uma f de x, isso tudo é f de x, né? Então, essa coisa é a integral disso. Bom, e aqui só tem x, então é a integral dx. E tudo aí é função de x. Ali tem um y, mas ele é função de x também. Tá? Respondeu? Sim. Professor, desculpa, você consegue repetir essa última parte que eu não consegui entender muito bem? Aqui, até aqui, você já tinha entendido? Até aí eu entendi. A questão é a passagem para cá. É. Tá, olha só. Eu sei que a derivada disto vai dar isso aqui. Por exemplo, imagina lá, eu tenho uma função f, e eu conheço a derivada dela. A derivada dessa coisa é x3 mais 5. Então, quem é a f? Se a derivada dela é isso, f é a função cuja derivada vai dar isso, né? Claro. Ou seja, f é a integral de x3 mais 5, não é assim? A integral te dá a função cuja derivada é isso aqui, que é justamente o que a gente quer saber. Eu sabia a derivada, quero saber a função. F zona é a função cuja derivada dá isso. Então, é a integral indefinida, porque integral indefinida é a função cuja derivada é igual a isso que está aqui. Pronto. Então, f zona é x4 sobre 4 mais 5x mais c. Entende a passagem? Como a derivada disso é igual a esse negócio, essa função é a função cuja derivada vai dar isso. Está escrito aqui, essa funçãozinha aqui dentro do parênteses é aquela cuja derivada vai dar isso. Então, ela é a antiderivada disso. Assim? Quando eu escrevo isso aqui, olha só para isso aqui. O que isso significa? Isso significa qual a função cuja derivada vai dar isso. E aqui está dizendo a função cuja derivada vai dar isso é essa, né? Então, essa camarada é a integral indefinida daquela função. Agora entendi. Obrigada, professor. Nada. Agora é só fazer as contas. Ali tem uma integral por partes, né? Quanto é que vai dar aquela integral? Aí é isso, né? Pode passar esse e elevado a 3x para lá. E no numerador está aquela integral x é elevado a 3x dx. Essa integral aqui de cima não é difícil, mas tem que fazer por partes. U dv. Né? Chama o x de u. Se você fizer, eu já vou botar o resultado logo aqui, porque senão a gente fica gastando muito tempo, né, fazendo esses detalhes. Ó, isso vai dar x é elevado a 3x sobre 3 menos é elevado a 3x sobre 9. É só fazer a integração por parte, vai dar isso. Mais uma constante. Né? Sobre e elevado a 3x. Olha, achamos a função. Pode fazer a simplificação, né? Pode dividir esse sobre esse sobre esse sobre esse. Aí vai cortar, né? Corta aqui, aqui não corta. Vê se você concorda que vai dar x sobre 3 menos
1/9 mais C sobre E elevado a 3x. Concorda com isso? Porque corta, corta, não corta. Aí sobra o C sobre E elevado a 3x. Que você pode até fazer assim, ó. C é elevado a menos 3x. Pronto. Isso aí. Essa é a solução daquela equação. Aquela inicial. K. Vai dar aquilo lá. Ah, está complicado? Não, não está, não. O segredo foi o fator integrante, que é dado por E elevado a essa função que aparece aqui. No caso, a função, né, que era a nossa P de x. Então, E elevado a 3 vai dar E elevado a 3x. Não precisa dessa constante que aparece aqui. Ela é totalmente desnecessária, tá? Se você a usar, o que vai acontecer é que no meio dessas contas ela acaba cortando. A gente vai ver isso. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Tá? Então, eu multiplico os dois membros da equação pelo fator integrante. Na hora que eu faço isso, esse primeiro membro vira a derivada de y vezes o fator integrante. Pode verificar se não é. Né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Isso sempre acontece quando você multiplica ali pelo fator integrante. Aí, acabou. Aí é só pegar a integral e fim. Acabou. Tá? Então, vamos fazer mais um exemplo? Vou botar um probleminha. Olha aqui, a equação x2, y' mais xy igual a 1. Aí vai ter umas informações adicionais. Onde? Primeira coisa, estou considerando que x é um número positivo. Muito comum ter restrições desse tipo sobre x. X tem que ser maior que 0, ou x é maior que 10, x está entre 10 e 20. Porque isso vem de problemas práticos. Essas equações não são inventadas assim para a gente ficar brincando de resolver a equação. Ela vem de problemas práticos. No problema prático, x representa alguma coisa. Pode representar o ano em que você está estudando um determinado ativo. Você quer saber o valor de um certo ativo a cada ano, x. Então, x era um ano, então x, evidentemente, é positivo. E provavelmente está restrito a alguma faixa, né? X está entre 2000 e 2000 e, sei lá, 2030, num problema prático assim do mundo econômico, a variável tempo, né? X está representando o ano, dificilmente sairia disso, né? Podia ir até 2050, num estudo a prazo muito longo, né? Mas muitas vezes esses estudos com prazos muito longos, assim, de valores econômicos, tendem a não dar certo, né? Porque conforme os anos vão passando, acontecem coisas que mudam toda a situação, né? Que nem teve a pandemia, mudou tudo. Alguns anos atrás teve um problema lá nos Estados Unidos, dos bancos que faliram, aquela confusão toda. Então, às vezes, acontece uma tragédia e muda tudo, né? Então, previsões financeiras a longo prazo são muito arriscadas, né? Aí eu teria que reduzir esse prazo aqui. Mas eu estou só comentando isso para mostrar, né, que são comuns essas restrições, né? Porque o x tem um significado prático, isso vem de um problema prático. X podia ser uma quantidade. X representa o número de toneladas de soja que o Brasil está exportando a cada ano. Aí, claro que seria positivo, né? Coisas desse tipo, tá? Então, eu tenho essa restrição, x maior que 0, e sei também que a função y, quando x for 1, ela vale 2. Você calcula o fator integrante, multiplica e vai dar tudo errado. Ué, mas eu falei que o fator integrante sempre funciona para esse tipo de equação.
Se eu multiplicar aqui por fator integrante, vai dar tudo errado. Por quê? Pelo seguinte, gente, a nossa equação ela tem que estar naquele formato. Y' mais P de x y igual a Q de x. Ela tem que estar naquele formato que a gente deu inicialmente. Quando ela está nesse formato, o fator integrante é justamente E elevado à integral de P de x. Mas quando ela está nesse formato, e aquela ali não está, tá vendo? O P de x que vai dar o fator integrante não é esse xzinho aqui, nada disso. Cuidado, você tem que colocá-la nesse padrão. Aí, o fator integrante é aquele ali. Então, primeira coisa, tem que dividir tudo por x ao quadrado, né? Para ficar, olha lá, para ficar y', divide todos os termos por x ao quadrado. Divide os dois membros da equação por x ao quadrado. Aí aqui, x sobre x ao quadrado vai ficar 1 sobre x igual a 1 sobre x ao quadrado. Viu lá? Deu um P de x completamente diferente. Tá vendo? Olha o P de x verdadeiro. É esse aqui. É esse aqui que vai produzir o fator integrante que mata esse negócio. Deixa eu tirar esse daqui. Professor? Oi? Desculpa. Nesse exemplo daí, olhando para ele, como que eu posso perceber que ele não é igual àquele exemplo que você ensinou das separáveis na aula passada? Bom, você podia tentar separar. Mas não dá para separar, não. Você teria que tentar. Né? O da aula passada são as equações separáveis. Você olharia para isso aqui e diria, bom, vamos ver se eu separo. Aí tem que jogar o x todo para lá. Mas repara, vai ser esquisito, hein? Porque aqui é x, dy sobre dx, mais xy igual a 1. Não, aqui é x ao quadrado, né? Perdão. X ao quadrado, x ao quadrado. Olha, eu tenho que levar o x para lá e o dx também, né? Eu podia até dizer, assim, eliminando o denominador ali, já que eu estou separando o dy do dx, então, eu elimino esse denominador. Vai dar x dx y igual a dx. Você não vai conseguir separar isso. Tenta depois. Depois da aula, você senta e tenta separar. Não vai conseguir. Porque, repara, você pode passar esse cara para o lado de cá, para depois tentar jogar o y para lá, mas não casa. Quer ver? Olha só. Só falta você conseguir separar e queimar minha língua, né? Ó, às vezes a gente acha que não dá e dá, né? Mas muitas vezes não dá, não. Ó. Se eu passar esse y para lá, ele vem aqui para baixo também. Tá vendo que ele não desgruda? O x2 eu posso trazer dividindo tudo isso. Mas o y, quando eu levo para lá, ele fica dividindo aqui também. Ele vai dividir aqui e vai dividir aqui, né? Tá vendo? Aí ele fica grudado no x. Ou ele gruda no x aqui, ou ele gruda no x aqui. Ele gruda aqui multiplicando, ele gruda aqui dividindo. Não vai conseguir. Se não está acreditando, tenta depois. Anota essa equação aí, é essa, né? Depois da aula, você tenta. Porque é uma boa você tentar antes. Que resolver por separação é muito rápido, né? Muito simples. É só separar, integrar, acabou. Né? Mas, ó, primeira ordem e tal, né? Mas não separa. Pode tentar que você não vai conseguir. Vai sempre acontecer aquele negócio. Ou o y gruda num lado, ou ele gruda no outro. Aí você não consegue desgrudar ele do x. Tá? É assim, como você vai ver, experimentando. Tá? Você pega ali e tenta separar. Tá bom. Agora, não conseguiu separar? Pode ser até que dê para separar, mas não conseguiu?
Tenta jogar para linear de primeira ordem. Na linear, a gente já tem um método que vai funcionar, sempre. Tá? Qual é o método? É usar o fator integrante. Vamos lá. Fator integrante. É elevado à integral desse coeficiente aqui do y. No caso, integral de 1 sobre x dx. Ó, integral fácil, né? É elevado a quanto? ln do módulo de x mais c. Esse é o resultado mais genérico da integral de 1 sobre x. Agora, aqui, tinha aquele negócio que eu falei. Não precisamos dessa constante aqui. Daqui a pouquinho você vai ver que ela some nas contas. E também não precisa do módulo aqui. Por que não precisa do módulo aqui? Aqui. Era uma condição do problema que o x é um número positivo. O x podia ser um valor, uma quantia de dinheiro, podia ser uma quantidade de alguma coisa, sei lá. Podia ser uma data. Não tinha sentido ser negativo. Então, módulo de x é x mesmo, quando x é positivo. Fim. Está aí. Uma versão mais simples. Se ficasse o módulo, também dava para resolver, tá? Mas, nesse caso, não precisamos do módulo. Ele ia trazer um trabalhinho adicional muito pequeno, mas traria. Um dia a gente observar um detalhe lá. Mas, se o módulo, melhor, né? Então, vamos multiplicar. Você multiplica os dois membros da equação pelo fator integrante. Multiplicando o primeiro membro. Ah, espera aí, ainda não acabou. Quanto dá E elevado a ln de x? Quanto é isso? Ó, gente, isso aí vocês têm que saber assim de imediato. Isso é x. Olha só. O que é logaritmo de um número qualquer, x, numa base A? Lembra aquela definição? Logaritmo é expoente. Que expoente? O expoente que eu ponho aqui na base para, quando eu fizer a conta, dar esse número. Então, se a base for E, como é o caso do logaritmo nepereno é um logaritmo de base E. O logaritmo é um número. Ó, isso aqui é um número. Vamos dizer que o número é esse. Então, quando eu pegar esse número e botar aqui, quando eu pegar o logaritmo e colocá-lo como expoente da base, o logaritmo é expoente. Quando eu colocar esse expoente aqui na base, o resultado vai ser esse. Ou seja, E elevado ao expoente, que é o logaritmo do número x, vai dar x. É a definição que a gente está usando para logaritmo. Então, E elevado ao ln de x tem que dar x, porque ln de x é o expoente que eu ponho nessa base para quando eu fizer a conta o resultado ser x. Não era assim? Então, tem que ser isso. Da mesma forma, se você calcular ln, ou de forma semelhante, vamos dizer assim, de E elevado a x, esse é mais fácil de ver. Vai dar quanto? É só fazer um peteleco aqui, joga o x para fora, fica ln de E. Logaritmo da base dá 1. Então, isso é igual a x. X. Ô, gente, isso aqui tem que saber assim, de pá, sem pensar, resposta imediata. Isso é muito básico. São operações extremamente básicas. Lá no segundo grau, se fala em função inversa. Vou fazer um comentário rápido aqui para quem lembra daquilo. Não vou entrar nessa discussão, não. Senão a gente não tem tempo para isso. Mas é que o logaritmo, o ln e a exponencial, uma é inverso da outra. Uma é a função inversa da outra. Então, quando você faz exponencial do logaritmo ou o logaritmo da exponencial, sempre dá x. Porque se você faz
f de f inversa sempre dá x, ou a inversa da f sempre dá x. Isso é papo lá do segundo grau. Então, no caso, uma seria, por exemplo, a exponencial e a inversa é o logaritmo. Ou aqui, essa é o logaritmo, essa aqui seria a exponencial. O fato é que exponencial e logaritmo são uma o inverso da outra. Então, quando você faz a composição, calcula uma da outra, sempre dá identidade, sempre dá x. Agora, se você fizer aquele raciocínio, o que é o logaritmo? É o expoente. Que expoente? Que eu ponho nessa base para obter esse número. Bolas, se isso é o expoente que eu ponho nessa base para obter esse número, na hora que eu pôr o expoente, eu obtenho um número. Tá? Ok? Então, o fator integrante é apenas x. Tem que saber isso na ponta da língua, sem pensar, sem ter que parar. Quanto é que dá isso mesmo? Porque isso aí aparece de vez em quando. E olha, vocês vão ter lá pela frente disciplinas de métodos quantitativos, né? E lá essas contas aparecem. Bom, então o fator integrante é x. Agora vamos multiplicar os dois membros pelo fator integrante. Olha que beleza que vai acontecer. Y' vezes x mais... Quando eu multiplicar esse primeiro membro, faz a distributiva, né? Multiplica aqui, aqui, depois o segundo membro multiplica ali. Aqui vai ficar 1 sobre x vezes x, vai dar 1. Então, fica y'x mais y igual a 1 sobre x. Está vendo? Olha aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que é 1, vezes o primeiro. Ou então, se preferir, naquela ordem que a gente fala mais, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é 1, por isso que ela nem está escrita ali. Né? Tá vendo? Isso sempre acontece quando você usa o fator integrante na equação linear de primeira ordem. Sempre, sempre, sempre. O primeiro membro vira a derivada da função y, que a gente está querendo achar, vezes o fator integrante. E isso vai ser igual ao que sobrou ali no segundo membro. Caiu aqui e acabou. Agora, se a derivada disso é igual a isso, é porque isto... YX é engraçado de escrever, né? É mais comum a gente escrever em ordem alfabética, né? XY, pronto. É igual à integral de 1 sobre x. Ou seja, XY dx. Ou seja, XY é igual a ln do módulo de x mais k. Módulo não precisa, porque o x já é positivo de nascença ali. Então, tá. ln de x mais k. Ó, está quase acabando. Então, y é o ln de x mais k sobre, passo x para lá, sobre x. Olha a solução geral da equação aqui. Agora, tinha um dado. Quando x é 1, y vale 2. Então, eu coloco aqui. Ó, como? Com não. Como y de 1 vale 2, olha só. Quando eu colocar 1 aqui e aqui, isso vai dar 0, ln de 1 é 0, sobre 1, isso aqui vai dar k. Tá vendo? Então, k vai ser igual a 2. Repara, vai dar essa expressão aqui, 2 igual a ln de 1 mais k sobre 1. Né? Fiz o x igual a 1, o y deu 2. Ou seja,
Volto lá para a equação para finalizar. Y igual a ln de x mais k. Ó, k igual a 2, né? Que dá 0, aqui dá 1. Mais 2 sobre x. Né? Aí eu volto para lá, para a expressão original, e coloco o k. Aqui eu posso até dizer, então, pronto. Viu lá? Vamos, então, fazer o caso geral? Aí muita coisa vai aparecer. Caso geral. Como é que vai ser isso? Então, vamos pegar a equação genérica, que tem que estar nesse formato. Tá? Vou botar aqui na frente. Y' mais P de x, Y igual a Q de x. Tá? Vamos, antes de multiplicar pelo fator integrante, vou colocá-lo aqui. O fator integrante, é elevado à integral de P de x dx. Não é isso? Tá. Então, vamos olhar umas contas aqui, só para que a gente vai precisar delas. Se eu pegar essa integral, que é justamente o fator integrante, né? Isso aqui é o fator integrante. Se eu pegar esse cara e derivar, o que vai dar? Derivada de uma integral, o que acontece? Volta para a função original, né? Claro. Professor, Ah, eu não entendi, não. É integral de E elevado a P de X, o dx está no P de X ou está na integral? está errado. Obrigado. Claro que você não entendeu. Está errado. Que bobagem. É o fator integrante. Está lá. É integral a P, é elevado à integral de P de x dx. Troquei tudo quando escrevi aqui. Dei uma viajada ali. Não liga, não. Tá? Obrigado aí por ter chamado a atenção. Vamos lá. Quando derivar isso, vai dar quanto? É elevado a P de X? Não. Cuidado. Isso aqui é uma expressão do tipo E elevado a U. Está vendo? Qual é a derivada de uma expressão do tipo E elevado a U, onde U é uma função lá? Ó, E elevado a U vezes U'. Ó, então, vai repetir. E elevado à integral de P de x dx vezes U'. Aí, vezes a derivada disso. Essa é a definição de uma expressão, é a propriedade, é a maneira como a gente deriva uma expressão de E elevado a um treco aí qualquer, né? Uma função aí qualquer. Derivada de E elevado a U, E elevado a U, U'. Não é assim que a gente derivava? E quanto dá a derivada disso aqui? Aí sim, derivada de uma integral. P de X? P de x, né? Se você integrar x mais 7, bolas, isso vai dar x2 sobre 2 mais 7x mais k. Se você derivar, você volta para cá, né? Ou seja, quando você deriva a integral, você encontra o integrando, né? Encontra a função que você integrou, né? Porque a integral significa justamente isso. O que é uma integral? Integral é a função, integral indefinida, né? Isso aqui é a função cuja derivada vai dar isso. Então, se eu pegar a função cuja derivada vai dar isso e derivar, bolas, vai dar isso. Então, repete aquela primeira parte e ela fica multiplicada por P de x. Tá? Eu vou até
inverter a ordem, que fica mais organizadinho. Olha só. Eu vou botar esse P de x aqui na frente, vezes E elevado a P de x dx. Tá? Seria E elevado a U vezes U'. Tá? Então, é legível, assim. É a maneira usual. Bom, essa é a primeira coisa. Quando eu derivo o fator integrante, dá aquilo lá. Agora, olha só. Aí a gente tinha falado. Quando eu multiplico pelo fator integrante, esse termo daqui, o primeiro membro da equação, ele fica igual à derivada de um produto. A derivada de y vezes o fator integrante. Vamos ver? Ou pelo menos vamos ver quanto dá essa derivada? Quanto dá a derivada da função y, que é aquela que eu quero achar, que eu quero resolver a equação para achar, né? Vezes o fator integrante. Olha lá. Aí é um produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. O que mais? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo, pera lá. Derivada do segundo é tudo isso que a gente escreveu aqui, tá? Esse é o segundo. Olha aqui. Olha o segundo aqui. A gente derivou, deu esse caminhãozinho aqui. Então, olha só. Derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada desse produto aqui. Dá a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vou botar a derivada do segundo na frente. Ó, derivada do segundo vezes o primeiro. Tá certo? A derivada da função y vezes o fator integrante dá esse caminhão todo. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Vou botar aqui embaixo, cá embaixo, como observação. Para a gente, OBS. Y vezes E elevado à integral de P de x dx. Se eu derivar, dá esse caminhãozinho aqui. Y' é elevado à integral de P de x dx, mais P de x é elevado à integral de P de x dx vezes y. Tá? A gente derivou e deu aquilo. E deu aquilo que a gente já tinha feito antes, a derivada desse termo, né? Então, derivada desse termo dá aquela lá no fim. Então, derivada disso, vai dar esse bicho aí. Tá? Então, guarda esse resultado aqui. Vou apagar tudo aqui, tá? Vamos resolver a equação pelo fator integrante. No caso geral, essa equação que está aqui. Como é que resolve? Pega o fator integrante e multiplica os dois membros da equação. Então, vai ficar... Quando eu multiplicar, vou botar aqui, resolvendo, eu vou multiplicar isso tudo pelo fator integrante. Eu vou obter o seguinte, esse vezes o fator integrante, mais esse vezes o fator integrante, igual a esse vezes o fator integrante, claro. Então, vai ficar y' vezes o fator integrante, mais isso aqui vezes o fator integrante. Então, eu vou escrever aqui. P de x, encaixa o fator integrante aqui no meio. Pronto. P de x dx vezes y. Tá? Multipliquei o primeiro membro da equação pelo fator integrante. Apareceu aqui, apareceu aqui. Agora, tem que multiplicar o segundo membro. P de x vezes E elevado à integral de P de x dx. Está vendo? Isso, no caso geral, é o que acontece
quando eu multiplico a equação pelo fator integrante. Ela vira esse caminhão. Tá? Lembra que a equação tem que estar escrita neste formato. Aqui é 1. Poxa, mas olha o que a gente fez aqui. A gente derivou esse cara e deu isso. Aquela conta que nós fizemos antes. Derivando esse cara aqui, deu isso. E isso é exatamente o que apareceu aqui, quando eu multipliquei a equação pelo fator integrante. Vê se não é. Confere aí, vê se está igualzinho. Está igualzinho. Na mesma ordem, inclusive, nem está invertido nada. Viu lá? Ou seja, aquele negócio que eu falei que sempre acontece. Quando eu multiplico a equação pelo fator integrante, esse primeiro membro, ele fica igual a y vezes o fator integrante derivada. Ao multiplicar a equação pelo fator integrante, o primeiro membro dela vira isso. O segundo membro fica o produto lá das coisas. Q de x vezes E elevado ao fator... vezes o fator integrante. E elevado à integral de P de x dx. Está vendo? Ora, então, isso aqui... Repara que a gente está fazendo literalmente exatamente o que a gente fez naqueles exemplos, né? Lá era mais simples, não era literal, né? Mas, olha só. Então, isso que está aqui dentro é a integral daquele negócio lá. Nossa, integral da integral... fica uma expressão meio grandinha aqui. Quando a gente resolveu no caso prático, a gente foi integrando aos poucos, aí não caiu nessa integralzona. Né? Tá? Eu tinha falado para vocês, aqui, quando você resolve o fator integrante, né, não precisa da constante. Tá? Agora, essa outra integral aqui vai precisar. Então, eu vou até colocar a constante aqui explicitamente, para ninguém esquecer dela. Tá? É claro, quando você resolve, o resultado é não sei o quê, mais a constante. Né? Mas botar ali só para frisar, para ninguém esquecer. Porque aqui não precisa, né? Então é bom lembrar que aqui precisa, porque é a constante que vai dar a solução do problema. Aí acabou. Olha só, qual é a solução do problema? Y é igual. Caramba, aqui nem vai dar, porque tá... Vamos baixar um pouquinho. Então, y é igual. Essa integralzona tá? É a integral disso tudo. E aqui dentro tem uma integralzinha que tem que ser feita primeiro, né? Para você poder integrar tudo. Ó, sobre esse pedacinho, né? Sobre E elevado à integralzinha de P de x dx. Opa! Eu esqueci aqui de botar aquilo que eu chamei tanta atenção. Deixa eu trazer ele para cá. Mais K, né? Só para lembrar que essa integral tem que ter o K. Esse K aí não corta, não. O que corta é o K da de dentro do fator integrante. Olha só, esse não precisa porque ele corta nas contas. Você vai ver já já que ele corta. Tá vendo? Surge essa fórmula. Ou seja, sempre que você usa o fator integrante, você vai chegar no resultado. A gente resolveu literalmente, podia ser qualquer coisa e chegou. Tá vendo? Achamos a y. Então, essa conta que a gente fez nos traz 3 coisas. Primeira coisa é essa que eu falei. Sempre que eu usar o fator integrante, funciona. E sempre esse primeiro membro da equação multiplicado pelo fator integrante, ele é a derivada de y vezes o fator integrante. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai resolver. E sempre vai aparecer essa expressão aqui. Aí você sempre resolve. Tá? Agora, aquele detalhe... Não, peraí. Segunda coisa. Aí você tem aqui
Fazendo essa conta literal, a gente encontrou uma fórmula. Essa fórmula é a solução do problema. Se você preferir, ao invés de fazer como a gente fez aqueles dois exemplos, multiplica pelo fator integrante, vai integrando, blá, 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 você pode ir direto para a fórmula. Substitui o P aqui, o Q ali, o P aqui e faz essa contarada. Tá? É uma outra opção de resolução dessa equação, né? Linear de primeira ordem. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa fórmula, não. Acho ela muito gigantesca, é ruim de decorar, é ruim de gravar, é muito grandona. Eu, pessoalmente, prefiro fazer como eu fiz aqueles dois exemplos, que as integrais vão sendo feitas aos poucos, não cai nesse monstrengo aqui de cara, né? Eu acho mais prático fazer daquela forma. A única coisa que eu tenho que saber é o fator integrante. Multiplica, fim, sai fazendo conta, né? Sempre vai acontecer isso. Agora, é uma opção. Tem gente que pode preferir, eu prefiro usar a fórmula. Tá bom, use. Tá? Terceira coisa, aquela história, aqui no fator integrante, você não precisa botar constante. Mas não precisa por quê? Olha, vamos fazer de conta que você tivesse posto. Aí aqui, peraí, era assim, né? Aí você integrou, quando fez essa integralzinha, deu um treco lá. Digamos que deu W de x. Aí você colocou a constante C. Aqui deu W de x mais C. Tá vendo? Eu integrei ali a P de x, chamei de W de x mais C. Tá? Se você usar a fórmula, a primeira coisa que você vai fazer é isso, é integrar a P de x, para colocar aqui. Agora você integra isso tudo, né? Agora, olha lá. Você enxerga que esse C vai cortar? É só ver o seguinte. Se o expoente aqui era mais C, isso é a mesma coisa que multiplicar por E elevado a C, não é? Se você multiplicar, fica WX mais C. Ó, aqui em cima também. Isso é uma constante. E elevado a C, é uma constante. Vamos dar um nome para ela. D, pronto. D. Você pode passá-la para fora da integral e cortar com essa aqui embaixo. Mas peraí, mas é mais K. Não tem problema. Na hora, você passa para fora da integral. Da D aqui. Aí eu vou cortar. Eu tenho que cortar D, aqui em cima é uma soma, né? Então, eu tenho que cortar D aqui e tenho que cortar D lá. Não tem problema. D corta com D, cortou. D corta com K, fica K dividido por D. É uma constante dividida por outra, que é uma outra constante. K. Ou seja, não precisava escrever a constante. Você viu que ela sumiu? A constante do fator de integração. Ela some. Você fica arrastando uma constante aí durante todas as contas para, no final, ela dar algo que pode cortar. Né? Essa é a fórmula. Não precisa botar a constante de integração aqui. Tá? Se botar, ela vai cortar, igual a gente cortou aquele D ali. Vamos fazer um exemplo da fórmula, usando a fórmula. Que eu vou confessar para você, eu nunca uso essa fórmula. Aliás, na sala de aula, eu nem sequer nunca fiz um exemplo com a fórmula. Vou fazer pela primeira vez, hein? Vocês vão ser testemunhas de um acontecimento inédito. Primeira vez que eu vou usar essa fórmula. Primeira vez na minha vida que eu vou usar essa fórmula. Vou usar aqui com vocês. Porque pode haver alguém que prefira, né? Então, vamos lá. Eu sempre fiz passo a passo, multiplicando pelo fator. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Uma equação. Cadê uma equação? Tem uma equação aqui. Exemplo.
Ó, y' menos 1 sobre x3y igual a 1 sobre x ao cubo. Não. Eu já botei a coisa arrumada. Olha só, gente, eu ia colocar para vocês, é que eu olhei a equação é essa aqui, aí eu já arrumei automaticamente, né? Na verdade, eu ia colocar essa equação aqui, só para ver se vocês estavam atentos. Nessa equação aqui, a coisa não vai funcionar, porque essa equação não está escrita daquele maneira padrão. Então, eu teria que dividir tudo por x3 para ficar com 1 aqui, e aqui, esse é o P, esse é o Q. Aqui, isso aqui não é P, isso aqui não é Q. Se usar a fórmula, vai dar tudo errado. Você vai achar um resultado. Não jogou na fórmula, você acha um resultado, só que vai dar errado. Tá? Olha lá. Vamos lá. Fazer esse monstro. Então, no monstro aparece o fator integrante. Então, eu tenho que fazer essa integral. Primeiro, é melhor fazer logo, né? Separado. Integral de P de x de menos 1 sobre x3 dx. Que é E elevado a menos a integral de x a menos 3 dx. Viu lá? Aí fica fácil de fazer. Vamos lá, um minutinho para você. Quanto é isso? Vai ser fácil, né? E elevado a menos, quanto daqui? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. X elevado a menos 2 sobre menos 2. Não precisa botar mais C aqui. Olha só. Vai dar E elevado a quanto? Menos com menos mais 1 sobre 2x ao quadrado. Olha aí. Então, parte da encrenca aqui já foi. Agora vamos montar o y, então. Monta aí, com você. Um minutinho para você montar, fazer as contas, ver o que vai dar. Ó, vou montar aqui. Integral de Q de x, PQ. Q de x é x elevado a menos 3, né? 1 sobre x3. Vezes E elevado a esse treco, isso é o fator integrante, já calculamos, deu aquilo lá. Deu E elevado a 1 sobre 2x2 dx. E o K que eu botei aqui, é claro que quando você faz a integral surge o K, né? Mas é só para lembrar que essa segunda integral tem que ter K. Porque esse não corta, não. O que corta é o daqui de dentro, corta o daqui com o dali. Tá? Sobre a integral que a gente já calculou, é aquela ali. É elevado a 1 sobre 2x2. Pronto, agora é só resolver isso aí. Com vocês, pessoal. Resolve isso aí. Então. Olha lá. Fazer essa integral separada aqui, né? Integral de x a menos 3 é elevado a 1 sobre 2x2. Ou seja, é elevado a meio de x elevado a menos 2. Hã? Levando o x lá para cima, porque a gente tem que trabalhar com x, né, nessas contas. Ó, fica E elevado a x a menos 2 sobre 2 dx. Essa é uma integral fácil, né? Ou não? É elevado a u. E aí, vamos ver. Vamos tentar encaixar no esquema do E elevado a u du. Olha. Vamos fazer em algum lugar. Aqui embaixo. U igual a x elevado a menos 2 sobre 2. Então, du vai ser o quê? Derivada aqui, menos 2x elevado a menos 3 sobre 2. Está vendo? Então, du vai ser quanto? Corta 2 com 2, menos x elevado a menos 3. Oh, perdão. du é u'
dx, que vai dar menos x elevado a menos 3 dx. Ou seja, dx é du sobre menos x elevado a menos 3. Não, dx, está certo. Sobre tudo isso. Não. Eita, desculpa, gente, eu estou viajando aqui. Olha lá. Tem um parênteses, sim, por causa do menos, mas o dx não tem, né? O dx está aqui. Era du igual a isso. Tá vendo? Isso aqui é o du. Então, esse é o du sobre isso. Fim. Vai, termina aí. Olha lá. Essa integral. Então, é x a menos 3 vezes e elevado a u dx, que é du sobre menos x elevado a menos 3. O x elevado a menos 3 vai cortar com x elevado a menos 3. Vai sobrar o menos 1. Você joga para fora da integral. Menos integral de e elevado a u du. Que vai ser menos e elevado a u mais c. E elevado a u está ali. Cadê u? Está aqui. É esse, né? Menos... Não, que menos? X elevado a menos 2 sobre 2. Mais K. Viu lá? O K saiu cortado, né? Logo esse K que não pode cortar, né? K. Pronto. Então, agora pega esse resultado e coloca aqui. Vai, finaliza aí, gente. Vou levar esse cara para ali. Né? Esse cara é o resultado dessa integral. Né? O mais K que aparece aqui já está aqui. Né? Esse mais K aqui foi só para lembrar. Tem que botar o K nessa segunda integral. Olha lá. Então, ela deu menos E elevado a... Bom, aqui está errado, né? Aqui era x. X elevado a menos 2, não tem nada errado, não. Está certo, está certo. Sobre 2, mas o 2 é x elevado a menos 2 sobre 2. É a mesma coisa que E elevado a menos 1 sobre x, sobre 2x2, né? Tá certo? Assim fica meio confuso, né? Assim fica mais claro, né? Com menos aqui na frente, tá? Ó, vamos escrever desse jeito mais claro. E elevado a menos 1 sobre 2x2. Pronto. Tá? Espera aí. Não. Aqui não tem menos. Que é elevado a u. O u era isso aqui, não tem menos. Ó, estava errado ali. Tá vendo? Aqui é elevado a u. Tá vendo? U é esse vermelhinho aqui. É somente x elevado a menos 2 sobre 2. 1 sobre 2x2, tá? O menos que aparece fica aqui fora, né? Que está ali, né? É assim. Né? O menos seria x elevado a menos 2, né? Mas ele já está no denominador da fração, então fica assim, tá? Então, olha lá. Menos E elevado a 1 sobre 2x2 mais K, tudo isso sobre E elevado a 1 sobre 2x2. Vai poder cortar. Então, isso vai ficar igual. Olha só. Pode separar numa soma de duas frações, se você quiser. Aí, esse corta com esse. Fica menos 1 mais K E elevado. Agora, trazendo ele para cima, agora tem o menos. Menos 1 sobre 2x2. Pronto.
Esse é o resultado. Muitas vezes as contas são bem mais simples, tá? Esse aí tinha umas contas mais trabalhosas. Às vezes, tem como naquele primeiro exemplo, às vezes, na hora de fazer as integrais, pode precisar de integração por partes, tá? Ou às vezes, até de decompor numa soma de frações parciais. A integral pode envolver qualquer técnica, né? Que a gente conhece, tá? Mas essa é a solução da equação diferencial. Viu? Usamos a fórmula. Podíamos ter feito o fator integrante. Vamos chegar lá igual. Olha, essas equações são utilizadas em muitos exemplos práticos, concretos. Tá? As separáveis também. Eu ia dar um exemplo agora, mas não dá mais tempo. Eu tento encaixar na próxima aula um exemplo que vai resultar numa equaçãozinha de primeira ordem. Um exemplo simples, você tem que fazer uma estimativa do PIB para daqui a alguns anos, aí você cai numa equaçãozinha dessas, do PIB de um país. Né? Eu tento encaixar na próxima aula. Eu vou até achar um tempinho. Em algum momento a gente acha um tempinho e encaixa. Essa aula de hoje acabou.